Salve, salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Hoje, aqui no vídeo, eu vou mostrar para vocês a diferença entre propriedades físicas intensivas e propriedades físicas extensivas. Professora, qual é a diferença? Calma, que é isso mesmo que eu vou responder para vocês nesse vídeo, então presta atenção. Olha só, as propriedades físicas intensivas, elas não dependem da quantidade de substâncias presentes. Então, veja só, a intensiva, ela não depende da quantidade de substância presente. Agora, e a extensiva? É o contrário, né? Ela já depende da quantidade de substância presente. Professora, eu não entendi nada. Ok, eu vou dar exemplos para vocês conseguirem entender isso. Então vamos lá. Se ela não depende da quantidade de substância presente, um exemplo disso é a densidade. Então vamos imaginar o seguinte, a densidade é a relação massa-volume. Se eu pegar duas bolinhas de gude feitas pelo mesmo material, uma pequena e uma grande, vocês vão ver que se você fizer a relação entre massa e volume dessas duas bolinhas de gude, se elas são feitas pelo mesmo material, significa que eu vou achar a mesma densidade, mesmo que a bolinha seja pequena ou que a bolinha seja grande. Agora, isso é uma propriedade intensiva. Por quê? Porque não depende da quantidade de substância presente. Então, se eu tenho uma quantidade pequena de bolinha de gude, né, de vidro, né, dessa bolinha de gude, e uma grande, eu vou ter a mesma densidade. Ou seja, não depende da quantidade de substância presente. Agora, vamos usar essa mesma bolinha de gude para massa. Imagina se eu vou determinar apenas a massa dessas duas bolinhas de gude, a pequena e a grande. Vocês acham que vai dar diferença? Vai, né, gente? A grande vai dar uma maior massa. Por quê? Porque a massa é uma propriedade física extensiva, ou seja, depende da quantidade de substância presente. Ou seja, quanto maior a bolinha de gude, maior a massa. E isso é uma propriedade física extensiva. Vou dar mais um exemplo se ainda não ficou claro. Vamos imaginar que você tenha 2 copos d'água. Aí, nesse copo d'água, eu vou colocar volumes diferentes de água. Olha aí do jeito que está aí na figura. Agora, imagina, se eu estou colocando volumes diferentes, você já pode falar, bom, o volume é diferente, eu já estou colocando quantidade de água diferente. Ou seja, se eu estou colocando quantidade de substância diferente, quem vai alterar são as propriedades físicas extensivas. Por quê? As extensivas, elas dependem da quantidade de substância presente. Então, o volume é uma propriedade física extensiva. Por quê? Em um copo eu tenho um determinado volume, no outro copo eu tenho um volume maior. Se eu tenho volumes diferentes, é porque depende da quantidade de água que eu coloquei ali. Ou seja, depende da quantidade de substância presente. E isso quer dizer que o volume, então, é uma propriedade física extensiva. Agora, esses mesmos 2 copos de água, eu vou medir a temperatura de um e depois eu vou pegar um termômetro e medir a temperatura do outro. Então, meço a temperatura de água dos 2 copos. Se eles estão colocados no mesmo local, gente, o que vocês acham que vai acontecer com a temperatura? Vai ser a mesma, né? Então, se eu tenho uma quantidade de água, medir a temperatura, e uma quantidade de água maior, medir a temperatura é a mesma, significa que a temperatura, ela é uma propriedade física intensiva, porque não depende da quantidade de água presente, ou seja, não depende da quantidade de substância presente. Então aqui a gente viu alguns exemplos. Densidade e temperatura, por exemplo, são propriedades físicas intensivas, porque não importa a quantidade que eu colocar, se eu estou falando do mesmo material, se eu estou falando do mesmo ambiente, vai dar exatamente o mesmo valor. E a gente também falou em massa e volume, né, medidos de forma separada, né? Então, qual a quantidade de massa e qual a quantidade de volume. Isso sim depende da quantidade de substância presente. Quanto maior a quantidade de substância presente, maior a massa. Quanto maior a quantidade de substância presente, maior o volume. Isso é uma propriedade que a gente chama de
extensiva. Beleza, galera? Então conseguiram entender a diferença entre propriedades físicas intensivas, que não depende da quantidade de substância, e propriedades extensivas, que aí depende da quantidade de substância presente, sim. Eu espero que você tenha gostado, curtido e aprendido. Se gostou, curtiu e aprendeu, galera, não esqueça de compartilhar com os amigos. Até o próximo vídeo.